Oi, gente. Vamos nós de novo, né? 14ª semana. Eu gosto muito dessas coisas de números, vocês sabem, né? 14, 7 duas vezes. E desde a 9ª semana, a gente está falando mais especificamente sobre adoração. E eu estou trazendo princípios. O primeiro princípio foi identidade. Saber quem eu sou nele. Entender que a minha identidade é formada nele. Depois, nós partimos para o propósito. O propósito é eu entender o porquê de existir, o porquê de adorar, o porquê de fazer aquilo que eu entendo que tenho sido chamada para fazer. Depois, nós vamos para negar-se a si mesmo. A coisa começa a complicar aí, né? Porque negar-se é dizer que aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, não tem valor, porque o que tem valor, na verdade, é aquilo que ele pensa, é aquilo que ele quer, é aquilo que ele escreveu a meu respeito, porque o Salmo 139 diz isso. Ele escreveu tudo a meu respeito. Vocês já viram tanto que eu gosto de citar o Salmo 139. Eu falo que ele é um texto que Deus escreveu para mim, que de vez em quando eu empresto para alguém. Mas, na verdade, eu tomo esse salmo para mim porque eu vejo um nível de relacionamento, um nível de amor, um nível de ligação de Deus comigo e com você. Porque ele fala que desde quando a gente era uma substância informe, ele já estava escrevendo tudo a nosso respeito, quando ninguém imaginava que a gente existia. Estava ali, escrevendo tudo a nosso respeito. Então, será que ele sabe o que é melhor para mim e para você? Depois, nós fomos para obediência. Que no dia que eu falei de obediência, eu falei não só de obediência, mas de submissão. Porque obedecer é quando aquilo que eu penso ainda tem algum peso, eu decido ou não obedecer. E submeter é absolutamente esquecer tudo que eu penso. Para que eu possa me submeter, me colocar debaixo de uma missão escrita a meu respeito pelo Senhor. E hoje, especificamente, nós vamos falar de rendição, de me render. A música de hoje é do Gabriel Guedes, é uma versão que ele fez, né? Se chama Eu Me Rendo. E eu quero incentivar você a, antes de ouvir essa palavra, coloca essa música, ouça e peça ao Senhor que fale a você, que verdadeiramente te leve a esse lugar de rendição, esse lugar de entrega, esse lugar onde eu me prostro. Porque o nosso corpo, ele fala muito, né? E quando eu penso em render, eu penso em mãos abertas, eu penso em corpo curvado, eu penso em me deitar no chão e simplesmente ouvir. Ouvir o que ele diz a meu respeito. Ouvir o que ele pensa a meu respeito. É tremendo esse momento. Então hoje eu vou falar para você disso. E quando eu estava escrevendo sobre esse dia, sobre essa semana, sobre rendição, eu tenho uma grande amiga chamada Pri de Luz. A Priscila, ela é uma poetisa, ela mora em Luz, em Minas, e ela me mandou uma poesia. Na verdade, essa poesia faz parte de um dos muitos livros da Priscila, eu nem sei quantos ela tem. Eu falo para você, siga a Pri. Ouça o que ela tem a dizer, porque ela é uma mulher de Deus e Deus tem entregue muitos segredos em forma de poesia para ela. Então é maravilhoso, é maravilhoso. Essa poesia diz assim: rendição. Render-se não é sobre ser maior, ser melhor, ser glorificado, reconhecido, aplaudido ou honrado. Não é sobre recordes, não é sobre vitórias esplêndidas, não é sobre troféus recebidos, invencibilidade ou mesmo credibilidade. Render-se não é sobre superação, não é. Não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre humildade, maturidade, submissão, gratidão, generosidade, verdadeira grandiosidade. É sobre seu reino. Sua dignidade tão glorioso é
Só podemos nos render e em adoração e exaltação entender qual é a nossa missão. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o versículo, eu diria que um dos principais versículos de me render. Porque é me tirar do centro e é voltar ele para o centro, é colocar ele no centro. Ele é o centro, ele é o alvo, ele é tudo. Então eu preciso entender o que é me render. Me render é quando eu entendo que eu não vivo mais eu, não vivo mais a minha vontade, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. Mas é ele, é por causa dele. Me render é não buscar mais aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que foi gerado em nós no momento em que Eva toma aquele fruto. Naquele momento, a pureza foi tirada e a nossa vontade foi colocada no centro. Aí, ela e eu e você passamos a não ser mais guiados por aquilo que vinha de dentro, pela voz que vinha de dentro, pela voz que nos direcionava, mas passamos a nos direcionar por aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu quero. Não é mais o que ele quer, mas aquilo que eu quero. Então, para me render, eu preciso viver um tipo de relacionamento com o Senhor, um relacionamento com o Espírito Santo tamanho que a minha vontade não conta mais. Então eu simplesmente abro mão. Sabe essa posição? Quando chega um marginal para você e ele vem te assaltar, você faz isso. Você sabe o que é isso? É se render. Você viu de quantas formas o nosso corpo ele fala, ele se rende? Eu sou professora de educação física e tem um livro que diz o nosso corpo, o quanto o nosso corpo fala. E fala demais. Se você amarrar minhas mãos, eu não consigo nem falar, porque eu gesticulo em todo o tempo. Por quê? Porque o meu corpo fala, o seu corpo fala. Então, muitas pessoas analisam aquilo que o outro está pensando só de olhar para ele e ver a forma como o seu corpo está se comportando. Então, a nossa rendição é corpo, alma e espírito. Nós somos um ser tridimensional, né? Então não adianta render uma parte a outra se rebelar. Eu preciso me render por inteiro. Eu preciso entender que não é a minha vontade, mas é a vontade dele. Quando eu falo de rendição, todos os dias nós trazemos Romanos 12:2, né? Vontade boa, agradável e perfeita. As coisas se casam. Render-se é sujeitar-me a uma vontade que diante de mim é perfeita, para mim é perfeita. Será que eu e você, não só no nosso relacionamento com o Senhor, mas no nosso relacionamento com as pessoas, nós temos nos rendido verdadeiramente? Eu me rendo para conhecer-te mais, eu me rendo. Quando você tem um vaso diante de você, qualquer recipiente, só é possível trazer o novo para dentro desse vaso se ele estiver vazio. Vaso cheio não tem como receber aquilo que está sendo preparado para ele. Que eu e você possamos ser um vaso totalmente vazio, não do Senhor, mas de nós mesmos. Se eu me esvaziar de mim mesmo, Ele vai me encher de algo tão perfeito que Ele preparou para mim desde a fundação do mundo. Então, entenda, vale a pena me render ao Senhor. Entenda isso, vale a pena. Que o Senhor nos abençoe e nos prepare para isso. Amém? Deus te abençoe. A gente se encontra na próxima semana.